Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Isabela Santos caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, sentindo o vento fresco acariciar seu rosto enquanto seu olhar se perdia no horizonte. Cada passo que dava a aproximava de um novo capítulo de sua vida, mas a inquietação em seu peito era inegável. O brilho dos arranha-céus contrastava com a simplicidade de seu coração, mas ela sabia que ali era o seu lugar. Ela e Leonardo estavam juntos há 4 anos, um relacionamento que resistira a tempestades e provações. Desde o primeiro encontro, quando seus olhares se cruzaram em uma exposição de arte, houve uma conexão imediata. Leonardo era o oposto de Isabela em muitos aspectos. Ele, vindo de uma família rica e tradicional, era acostumado ao luxo e ao conforto. Já Isabela, criada em um lar modesto, sempre valorizou a simplicidade e o esforço. Naquela noite, ela fora apresentada aos pais de Leonardo. O jantar, em uma mansão imponente que mais parecia um palácio, estava repleto de formalidades. Isabela sentia-se como um peixe fora d'água, mas manteve sua postura firme, determinada a mostrar quem realmente era. Marta Almeida, a mãe de Leonardo, a estudava como se fosse um item em leilão, pronta para encontrar qualquer defeito. Seus olhos eram frios, e cada sorriso parecia uma arma afiada. O pai de Leonardo, um homem de poucas palavras, apenas observava com desinteresse. Então, Isabela? Começou Marta, sua voz doce como veneno. Como é a vida na periferia? O tom era claro, insinuando a distância que Marta queria manter. Isabela respirou fundo antes de responder, sabendo que a batalha tinha começado. Simples, mas cheia de significado. Minha família sempre valorizou o amor e a honestidade acima de tudo. Leonardo, percebendo o desconforto de Isabela, segurou sua mão por debaixo da mesa, transmitindo apoio. E isso é o que mais admiro nela, disse ele, olhando para sua mãe com uma firmeza inesperada. Ela é real, sem máscaras. Marta estreitou os olhos, mas manteve a compostura. Bem, estou certa de que podemos encontrar formas de aprimorá-la. As palavras ficaram suspensas no ar, uma promessa de futuros confrontos. Isabela sabia que aquele seria apenas o começo de uma longa guerra de vontades. Depois daquele jantar, a relação com os pais de Leonardo tornou-se uma corda bamba, onde cada passo de Isabela era observado e julgado. E embora Leonardo sempre estivesse ao seu lado, a pressão crescia dia após dia. O casamento era um sonho que ambos compartilhavam, mas Isabela sabia que para Marta, aquele casamento representava uma perda de controle sobre o filho. A decisão de marcar a data do casamento veio com a promessa de felicidade, mas também trouxe uma nuvem negra no horizonte. Marta insistia em participar de cada detalhe, desde a escolha da igreja até o cardápio do jantar. Para Isabela, aquilo não era apenas uma intromissão, mas uma tentativa de apagar sua identidade. Essa cor não combina com nossa família, Isabela, dizia Marta ao rejeitar a paleta de cores que Isabela escolhera com tanto carinho. Eu acho que deveríamos ir com algo mais refinado. Isabela sentia sua paciência se esgotar a cada dia. Em uma tarde chuvosa, enquanto discutiam sobre o vestido de noiva, Marta sugeriu algo que fez o sangue de Isabela gelar. Eu já escolhi um estilista que vai fazer um vestido deslumbrante, declarou Marta. Algo que realmente represente o que a nossa família significa. Com todo o respeito, Dona Marta, respondeu Isabela, sua voz tremendo levemente de contenção, mas esse vestido deve representar o que eu sou e o que esse casamento significa para mim e para o Leonardo. Foi então que Clara, a mãe de Isabela, entrou na conversa. Ela havia suportado silenciosamente as imposições de Marta até aquele momento, mas ao ver a expressão de sua filha, algo dentro dela se acendeu. Minha filha escolheu o vestido, disse Clara, sua voz firme. E ela vai usar o vestido que ela quer. Marta lançou um olhar gélido para Clara, mas não encontrou ali uma adversária fácil. Clara, com sua postura ereta e digna, lembrava a todos que força não vinha de dinheiro ou status, mas da integridade e do amor. Isabela sentiu uma onda de gratidão e alívio. Naquele momento, soube que não estava sozinha. Enquanto os dias passavam, o clima entre Isabela e Marta tornou-se ainda mais tenso.
Leonardo, embora tentasse mediar, estava claramente dividido entre o amor por sua mãe e a mulher que escolhera para passar o resto de sua vida. Era uma posição difícil, mas ele estava determinado a apoiar Isabela. Isabela passava os dias imersa nos preparativos do casamento, uma tarefa que deveria ser um prazer, mas que se tornara um campo minado de tensões. A cada decisão, por menor que fosse, havia a sombra constante de Marta, sua futura sogra, tentando impor sua vontade. O que era para ser a realização de um sonho começava a se transformar em um pesadelo. Certa manhã, Isabela estava no ateliê da costureira, fazendo os últimos ajustes no seu vestido de noiva. O ambiente era acolhedor, com paredes cobertas por tecidos de todas as cores e texturas, e o som suave de música clássica ao fundo. Isabela olhava para seu reflexo no espelho, admirando o caimento do vestido de cetim branco que realçava sua figura com elegância. O sorriso que se formava em seu rosto era uma rara manifestação de tranquilidade, um instante roubado da tormenta que sua vida havia se tornado. Mas o momento foi abruptamente interrompido pela entrada de Marta. Ela havia insistido em acompanhar Isabela até ali, argumentando que queria ajudar na escolha final. No entanto, Isabela sabia que a intenção era outra: controlar. Marta, vestida em um tailleur caro e impecavelmente alinhado, se aproximou com passos firmes, os olhos afiados analisando cada detalhe do vestido como um crítico de arte diante de uma obra inacabada. Então, Isabela, finalmente vemos o vestido. A voz de Marta era fria, desprovida de emoção. É bonito, mas talvez devêssemos considerar algo um pouco mais refinado, não acha? Isabela sentiu o peito apertar, mas manteve a postura. Virou-se para encarar Marta, percebendo a fina camada de ironia por trás daquele talvez. Eu escolhi esse vestido porque é o que me fazenda sentir bem, é como sempre me imaginei no meu casamento. Respondeu Isabela, com firmeza. Marta arqueou uma sobrancelha, como se as palavras de Isabela fossem insignificantes. Ela se aproximou do espelho e passou a mão pelo tecido, seus dedos deslizando de forma quase possessiva. Sabe, querida, em nossa família, temos uma tradição. As noivas costumam usar vestidos com detalhes em ouro ou prata, algo que mostre a distinção. Este vestido, embora bonito, é um tanto simples, não acha? A insinuação foi clara. Isabela, aos olhos de Marta, não era digna da distinção que ela mencionava. Isabela sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Não seria fácil lidar com Marta, mas ela não estava disposta a abrir mão de suas escolhas, não depois de tudo que havia passado. Marta, eu aprecio a tradição da sua família, mas essa escolha é minha. Meu casamento reflete quem eu sou, não quem devo ser para agradar os outros, eu já decidi. O silêncio que seguiu foi pesado. Marta afastou-se do espelho, os lábios finos comprimidos em uma linha dura. Ela não estava acostumada a ser contrariada, especialmente por alguém que considerava inferior. Muito bem, Isabela. Marta disse, sua voz controlada, mas com uma ponta de veneno. Só espero que Leonardo não se arrependa dessas escolhas. Isabela sabia que Marta estava tentando plantar uma semente de dúvida, uma tentativa sutil de minar sua confiança. Mas ela também sabia que o amor que compartilhava com Leonardo era forte o suficiente para resistir a essas investidas. Marta saiu do ateliê com o ar de quem havia perdido uma batalha, mas não a guerra. Isabela, por outro lado, sentiu um peso enorme sobre seus ombros. Ela sabia que as próximas semanas seriam ainda mais difíceis, com Marta tentando se infiltrar em cada decisão, em cada detalhe do casamento. Nos dias seguintes, a batalha entre Isabela e Marta se intensificou. Novamente, Marta sugeriu mudar as cores da decoração, de azul para dourado, alegando que seria mais elegante. Isabela, firme, recusou. Quando a discussão chegou à escolha das flores, Marta argumentou que as orquídeas seriam mais adequadas do que as simples margaridas que Isabela queria. Novamente, Isabela não cedeu. Cada pequena vitória era um lembrete de sua força, mas também um aviso de que Marta não desistiria facilmente. Apesar das tensões, Isabela encontrou consolo em sua mãe, Clara. Uma mulher de espírito forte e coração bondoso, Clara era seu porto seguro em meio à tempestade.
Sentadas na pequena cozinha da casa onde Isabela cresceu, as duas discutiam os últimos acontecimentos. Mamãe, não sei até onde vou conseguir aguentar isso. Desabafou Isabela, enquanto mexia na xícara de chá à sua frente, sem realmente beber. Clara olhou para a filha com um sorriso compreensivo. Você é mais forte do que pensa, Isa. Marta pode ser uma mulher poderosa, mas ela subestima você. E quanto mais ela tenta te controlar, mais você precisa se manter firme. Esse casamento é sobre você e Leonardo, não as vontades dela. Isabela sabia que sua mãe estava certa. Ela tinha o apoio incondicional de Clara e o amor de Leonardo, mas o caminho até o altar seria repleto de armadilhas. E no fundo, Isabela sabia que o confronto final estava se aproximando. Ela só esperava estar pronta quando chegasse a hora. Os dias que antecederam o casamento foram tensos. Marta intensificou suas tentativas de controle, e cada encontro entre as duas era marcado por comentários sarcásticos e sorrisos falsos. No entanto, Isabela manteve-se firme, cada vez mais determinada a não deixar Marta arruinar seu momento especial. O grande dia havia finalmente chegado. O sol brilhava intensamente no céu, e a cidade estava tomada por uma leve brisa, um prenúncio de que aquele seria um dia memorável. Isabela acordou cedo, cercada pelas mulheres mais importantes de sua vida, sua mãe, Clara, e algumas amigas próximas. No quarto do hotel, a atmosfera era de pura emoção. Os sorrisos nervosos, os olhares cúmplices, e o perfume delicado das flores que enfeitavam o ambiente transformavam aquele momento em algo mágico. Isabela vestiu-se com calma, cada movimento carregado de significado. O vestido de noiva, escolhido a dedo, era uma obra de arte em si. Com renda delicada e bordados sutis, ele caía perfeitamente em seu corpo, realçando sua elegância natural. O véu, longo e esvoaçante, completava o conjunto, conferindo-lhe uma aura etérea. Ao se olhar no espelho, Isabela não viu apenas uma noiva, mas uma mulher que estava prestes a enfrentar um dos maiores desafios de sua vida. Enquanto isso, na outra ponta da cidade, na mansão dos Almeida, a situação era bem diferente. Marta, a mãe de Leonardo, estava impaciente. Ela não conseguia esconder a irritação enquanto os estilistas ajustavam seu vestido, uma peça extravagante que refletia seu desejo de ser o centro das atenções. Ela nunca aceitara Isabela, e o casamento era apenas mais uma oportunidade para mostrar sua desaprovação. Cada detalhe havia sido uma batalha, e Marta estava determinada a ter a última palavra. A igreja, uma construção imponente de arquitetura neogótica, estava decorada com tons suaves de branco e dourado, um reflexo do gosto refinado de Isabela. As flores, dispostas em grandes arranjos, perfumavam o ambiente com um aroma doce e sutil. Os convidados começaram a chegar, todos vestidos com elegância, e logo o burburinho das conversas preencheu o espaço sagrado. Havia uma expectativa no ar, uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Leonardo, de pé no altar, olhava para a porta da igreja com uma mistura de ansiedade e felicidade. Ele sabia que aquele era o dia mais importante de sua vida, e estava disposto a lutar por sua felicidade ao lado de Isabela, mesmo que isso significasse enfrentar sua própria família. Quando a música começou a tocar, todos os olhares se voltaram para a entrada da igreja. Isabela surgiu, radiante, com um sorriso que iluminava o ambiente. Ela caminhava com passos firmes, cada movimento carregado de confiança e determinação. Ao ver Leonardo à sua espera, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não deixou que elas caíssem. Não naquele momento. À medida que Isabela avançava pelo corredor, Marta observava cada detalhe com olhos críticos. Para ela, aquele casamento era um erro, uma afronta à tradição e ao status de sua família. Mas, naquele momento, a força de Isabela desafiava, e Marta sentia seu controle escorregar por entre os dedos. Finalmente, Isabela chegou ao altar, e Leonardo a recebeu com um sorriso que falava mais do que qualquer palavra. A cerimônia começou, e os votos foram trocados com emoção genuína. Cada palavra era um compromisso, uma promessa de amor eterno que ecoava pelos corredores da igreja. Após o término da cerimônia, os convidados se dirigiram ao salão de festas,
um espaço elegantemente decorado com tons de marfim e ouro. O ambiente estava impecável, com mesas adornadas com flores e velas que iluminavam suavemente o salão. O ar estava repleto de risos e conversas, mas havia uma tensão subjacente que poucos percebiam. Enquanto os convidados se acomodavam, Marta se aproximou de Isabela com um sorriso falso. Ela sussurrou algo que apenas Isabela pôde ouvir, uma última tentativa de mostrar seu desprezo. Espero que saiba que essa festa é muito mais do que você merece, disse Marta, com um tom cortante. Isabela, sem se deixar abalar, respondeu com um sorriso sereno. Tenho certeza de que faremos deste dia algo inesquecível, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Marta, deixando claro que estava pronta para o que viesse. O jantar foi servido, e a tensão aumentava a cada instante. Marta, sempre buscando a oportunidade perfeita para desferir o golpe final, esperou até que o salão estivesse cheio e todos estivessem atentos. Ela se levantou de sua cadeira, pegou o microfone, e com um tom sarcástico, anunciou: Gostaria de fazer um anúncio especial. Como todos sabem, hoje celebramos não apenas o casamento de meu filho, mas também o início de uma nova fase na vida de Isabela. E nada melhor para marcar essa nova fase do que um pequeno treino para o que está por vir, não é mesmo? Por isso, esta noite, Isabela terá a honra de nos servir. Afinal, é importante que ela se acostume com o papel que terá nesta família. A plateia ficou em silêncio, chocada com a humilhação pública. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, enquanto outros simplesmente não conseguiam acreditar no que acabavam de ouvir. Leonardo, que havia ficado paralisado por um instante, se levantou de forma abrupta, mas antes que ele pudesse reagir, outra voz ecoou pelo salão. Clara, a mãe de Isabela, pegou o segundo microfone com calma e se dirigiu aos convidados. Seu tom era firme, mas sua expressão transmitia serenidade. Boa noite a todos, começou ela, atraindo imediatamente a atenção de todos. Gostaria de aproveitar este momento para compartilhar algo muito especial com vocês. Uma surpresa que preparamos para Marta e Ricardo, os pais do noivo. Marta ficou momentaneamente confusa, mas logo seu rosto se contorceu em uma expressão de incredulidade. O que está acontecendo? Perguntou ela, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Clara continuou, ignorando a interrupção. Surpresa, disse ela, com um brilho no olhar. Nós preparamos um pequeno vídeo para celebrar o amor e a união das nossas famílias. Espero que gostem. As luzes do salão se apagaram, e uma tela gigante desceu do teto, revelando o início do vídeo. O que começou como uma montagem de fotos felizes do casal, rapidamente se transformou em uma sequência que expunha, de forma sutil, mas clara, as tentativas de Marta de sabotar o casamento. Cada imagem, cada vídeo curto mostrava Marta em situações que revelavam sua verdadeira natureza, sempre controladora, manipuladora, e disposta a humilhar os outros para se manter no topo. À medida que o vídeo prosseguia, o murmúrio no salão aumentava. Convidados que antes respeitavam Marta, começaram a ver a verdadeira face da matriarca, e a sala, que antes parecia alinhada com sua postura, agora estava do lado de Isabela. Marta assistia em silêncio, seu rosto se tornando cada vez mais pálido. Ela tentava disfarçar, mas estava claro que seu poder estava se desintegrando diante de todos. Quando o vídeo terminou, o silêncio tomou conta do salão. Todos os olhares estavam voltados para Marta, que estava visivelmente abalada. Clara, ainda com o microfone em mãos, olhou diretamente para ela e disse, com uma voz cheia de dignidade: Não permitirei que a dignidade da minha filha seja pisoteada. Ela é uma mulher forte, e é exatamente por isso que Leonardo a escolheu. Este casamento é um símbolo do amor verdadeiro, e nada, nem ninguém, poderá mudar isso. Leonardo, então, se levantou e caminhou até Isabela, envolvendo-a em um abraço protetor. Ele olhou para sua mãe com um misto de tristeza e desapontamento. Mãe, eu te amo, mas não posso permitir que trate minha esposa dessa forma. Esta noite é para o nosso amor, e não para seus jogos de poder. Se não pode respeitar isso, então não há lugar para você aqui. Sem esperar por uma resposta, Leonardo sinalizou para os seguranças, que se aproximaram,
e escoltaram Marta e Ricardo para fora do salão. O silêncio inicial foi rapidamente substituído por murmúrios de aprovação, e em seguida, por aplausos tímidos que cresceram até se tornarem uma ovação. Isabela, ainda segurando as mãos de Leonardo, sentiu uma onda de alívio e gratidão. Ela havia enfrentado seu maior desafio e saído vitoriosa. O casamento continuou, mas agora o ambiente estava diferente. A tensão havia sido substituída por uma sensação de alegria e celebração genuína. Naquela noite, Isabela e Leonardo dançaram como se fossem os únicos no salão, cercados por amigos e familiares que realmente os apoiavam. O amor deles havia triunfado sobre o orgulho e a arrogância, e juntos, sabiam que poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes trouxesse. Quando a festa chegou ao fim, Isabela olhou para Leonardo e sorriu. Eles haviam superado muito, e aquele era apenas o começo de uma vida que, apesar dos desafios, seria marcada por um amor inabalável. O casamento de Isabela e Leonardo foi um marco não apenas em suas vidas, mas também na dinâmica familiar que os cercava. Quando os sogros foram removidos do salão, Isabela sentiu um misto de alívio e incerteza. O que viria depois daquele confronto? Poderia ela e Leonardo realmente construir uma vida juntos sem a sombra dos pais dele pairando sobre suas cabeças? Nas semanas que se seguiram ao casamento, Isabela e Leonardo se dedicaram a construir seu novo lar. Eles se mudaram para um apartamento espaçoso em um bairro tranquilo da cidade, decorado com toques pessoais que refletiam o estilo moderno e minimalista de Isabela, e o gosto por arte clássica de Leonardo. A harmonia entre os dois era evidente, com cada decisão sendo tomada em conjunto, fortalecendo o vínculo que já era sólido. Isabela se jogou no trabalho, encontrando em seus projetos de arquitetura uma válvula de escape para as tensões que ainda pairavam em sua mente. Cada detalhe que ela desenhava, cada espaço que ela projetava, era uma afirmação de sua independência e talento. Leonardo, por sua vez, se dedicava ao escritório de advocacia, onde estava em ascensão. A vida profissional de ambos florescia, e eles se tornaram um casal admirado em seus respectivos círculos sociais. No entanto, o fantasma do conflito com os pais de Leonardo ainda rondava. Marta, ofendida e humilhada, cortou todos os laços com o filho, recusando-se a responder suas ligações ou a encontrá-lo. Para Leonardo, que sempre fora próximo de sua mãe, essa rejeição era uma ferida aberta. Ele não falava muito sobre isso, mas Isabela sabia que aquilo o afetava profundamente. Às vezes, ela ouvia sentado no sofá da sala, encarando o telefone, como se esperasse que a qualquer momento Marta pudesse ligar e desfazer a distância que havia criado. A relação com o pai de Leonardo, Henrique, também havia esfriado. Diferente de Marta, Henrique não era tão abertamente hostil, mas sua lealdade à esposa o impedia de tomar qualquer atitude para se reconciliar com o filho. Nos raros momentos em que Henrique tentava fazer contato, era sempre para discutir questões financeiras ou algum assunto trivial, sem nunca tocar na ferida que dividia a família. Isabela, por outro lado, não se arrependia do que havia feito no dia do casamento. Defendendo seu casamento e sua dignidade, ela havia mostrado que não se curvaria às manipulações de Marta. Mesmo assim, ver o sofrimento silencioso de Leonardo fazia seu coração doer. Ela sabia que, apesar de tudo, ele amava seus pais e desejava, no fundo, uma reconciliação. Em uma noite chuvosa, cerca de 2 meses após o casamento, Isabela e Leonardo estavam sentados juntos na varanda do apartamento, observando a cidade através do véu da chuva. O silêncio entre eles era confortável, mas carregava o peso das palavras não ditas. Foi Leonardo quem quebrou o silêncio, sua voz baixa e reflexiva. Eu sei que não é justo o que minha mãe fez, sinto raiva pela atitude dela. E eu sei que fiz a coisa certa ao ficar do seu lado, mas sinto falta dela. Sinto falta da nossa família, por mais disfuncional que fosse. Isabela segurou a mão dele, sentindo a tensão nos músculos. Eu sei, querido. E eu não quero que você tenha que escolher entre mim e eles. Só quero que você tenha paz. Ele suspirou, os olhos perdidos nas luzes da cidade. A paz não vem fácil, não é? Ela não respondeu imediatamente, deixando a pergunta pairar no ar. Depois de um momento, disse: a paz é uma escolha.
E nós estamos escolhendo construir a nossa. Mas talvez, em algum momento, sua mãe perceba que também precisa fazer essa escolha. Dias se passaram, e Leonardo finalmente decidiu que não podia mais esperar passivamente que as coisas mudassem. Ele resolveu tentar uma última aproximação com sua mãe. Depois de muito refletir, ele escreveu uma carta longa e sincera, explicando seus sentimentos e a dor que a separação estava causando. Ele falou sobre o amor que sentia por Isabela, sobre como ela era a mulher que ele sempre sonhou, e sobre como a falta de apoio da mãe estava rasgando seu coração. A carta foi enviada sem muitas expectativas, mas com a esperança de que, de alguma forma, tocasse o coração de Marta. Enquanto aguardava uma resposta, Leonardo se dedicou ainda mais ao trabalho, usando o ambiente controlado do escritório como um refúgio da incerteza de sua vida pessoal. Isabela, observando-o de perto, sabia que ele estava se preparando para uma possível rejeição. Ela o apoiou como pôde, oferecendo palavras de conforto e tentando distraí-lo com pequenos projetos em casa e saídas com amigos. Contudo, a resposta que Leonardo esperava nunca chegou. Marta permaneceu em silêncio, e Leonardo foi forçado a aceitar que, por enquanto, o relacionamento com seus pais estava quebrado. Apesar da ausência dos sogros, Isabela e Leonardo encontraram novas maneiras de fortalecer seu casamento. Eles começaram a viajar juntos nos fins de semana, explorando pequenas cidades ao redor, degustando vinhos em vinícolas locais e tirando fotos que encheriam os álbuns da família que planejavam construir. Esses momentos de fuga, longe das tensões da cidade, lhes permitiam se reconectar e lembrar do que realmente importava. Isabela também se aproximou mais da própria família. Ela passava mais tempo com sua mãe, Clara, cuja sabedoria e tranquilidade sempre a acalmavam. Clara, em sua paciência, aconselhava a filha a manter o coração aberto para uma possível reconciliação, mas também a não permitir que o conflito com os sogros manchasse sua felicidade. Com o tempo, a ausência de Marta e Henrique deixou de ser um fantasma e se tornou uma realidade com a qual ambos aprenderam a conviver. Isabela e Leonardo descobriram que, mesmo sem a aprovação da família dele, podiam construir uma vida plena e feliz. E foi em uma dessas viagens de fim de semana, em uma casa de campo isolada, que Leonardo finalmente sentiu que o peso que carregava estava começando a se dissipar. Uma noite, ao pé da lareira, Leonardo abraçou Isabela com uma intensidade nova, como se estivesse reafirmando, para si mesmo, que ela era a pessoa com quem ele queria passar o resto da vida, independentemente das dificuldades. "Eu sou feliz com você, querida. Nada mais importa", ele murmurou, enterrando o rosto no cabelo dela. Ela sorriu, apertando-o de volta. "E eu sou feliz com você. Somos uma equipe, e isso é o que importa." Enquanto as chamas dançavam na lareira e o vento assobiava do lado de fora, Isabela e Leonardo encontraram uma paz que finalmente parecia genuína. Não era a paz perfeita, mas era a paz que eles haviam escolhido e construído juntos. E foi ali, naquela casa de campo, longe de tudo e de todos, que Isabela e Leonardo começaram a planejar a próxima fase de suas vidas, uma fase onde a felicidade deles não seria determinada pela aceitação ou rejeição de outros, mas pela força do amor que compartilhavam. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em meses, Isabela sentiu que estavam prontos para enfrentá-lo juntos, sem medo do que viria, e confiantes de que, independentemente dos obstáculos, eles sempre encontrariam um caminho para a paz que buscavam. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!